Bom, pessoal, boa tarde a todos. Então, agradeço, né, pela introdução do professor Franco e pela possibilidade de estar aqui com vocês hoje conversando um pouquinho a respeito do nosso grupo de pesquisa, né? É que é um grupo que ele é, vamos dizer, mais jovem, quase que um bebê aqui perto de tantos grupos já bem consolidados aqui na escola. No entanto, a gente vem construindo uma história, acho que muito bonita, muito bacana, e com muita gente trabalhando conosco, né? Então, é uma satisfação muito grande trazer isso para vocês, tá? Bom, é sempre um desafio, eu gosto de brincar com isso, porque eu começo aqui com essa história bem rapidinho, mas é o nome, né? Como é que fala? Só Deus sabe, né? É de origem etíope, depois que eu descobri isso, nem meu pai e minha mãe sabiam, da origem Davi e David com V e D, né? Mas diz que é como a mãe chamava de David, então fica o David aí, né? Mas não é muito fácil não, eu sei que é desafiador. Pessoal, então nós vamos falar aqui do nosso grupo, passou? Rapidinho, vou me apresentar para vocês, para quem está acompanhando a gente pela internet também, né? Então, eu sou profissional de educação física de formação, diferente de vários colegas professores aqui da casa, não sou formado aqui, né? No entanto, sempre tive um carinho imenso pela escola, porque quem é da educação física não tem como não ter, né? Eu sou de São Paulo, da capital, mas fui caminhando depois para o interior de São Paulo e ficou esse porta-torta aqui, do jeito que vocês vão ouvir eu falando. E foi onde eu fiz minha graduação em Educação Física, em Catanduva. Em seguida, na mesma instituição, eu fiz uma especialização em Medicina Esportiva. E depois, na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, foi aonde, então, eu fiz meu mestrado, doutorado em Fisiologia, um pós-doutorado em Bioquímica, um em Fisiologia e, nesse percurso, eu fui para a Itália, onde pude trabalhar então com o Dr. Marco Sandri, que é uma grande referência em biologia muscular, e fiz uma parte do meu doutorado e meu pós-doutorado com ele lá na Universidade de Padova, na Itália, e no Instituto Veneziano de Medicina Molecular. Em 2015, fui pesquisador visitante no Joslin Diabetes Center da Harvard Medical School, trabalhando com o Dr. Ronald Kahn, que é uma figura realmente marcante quando a gente fala em endocrinologia e metabolismo, né? Bom, mas esse é um resumo, um percurso aí rápido. E aí como os colegas aí também estavam fazendo, todo mundo moderno, né? Eu também fui colocando aqui uns QR Codes aí, então para todo mundo ir, né, simplificando a vida e achando isso tudo mais rápido, né? Então quem quiser ver um pouquinho mais aí da história, pode dar uma olhada lá no currículo, né? Aí consegui. Bom, aqui eu vou começar falando o seguinte. Bom, mostrei ali um pouquinho, rapidamente, da minha história. E também vale dizer que nesse meu percurso sempre trabalhei com fisiologia e bioquímica, voltado a entender adaptações à musculatura esquelética, mas em nível celular e molecular, né? E cheguei aqui na unidade de 2019, né? Também sou um dos professores mais jovens aí, junto com o professor Vitor Profeta, que estava aqui antes de mim, né, falando com vocês. E já vim trabalhando com vários grupos aqui na UFMG e fora da UFMG, né? Mas aqui eu destaco para vocês o grupo que nesse ano a gente registrou, esse grupo de pesquisa no CNPq, que é o ErgoFis, que a gente está falando hoje para vocês, que tem uma tropinha grande aqui envolvida, né? Tem bastante gente aqui. Junto eu destaco a professora Lígia de Loyola Cisneros, que é da fisioterapia, departamento de fisioterapia. Ela aposentou recentemente, mas continua vinculada ao programa de pós-graduação de estudos da ocupação e tem ajudado a desenvolver alguns projetos, né, que eu vou mencionar bem rápido para vocês. Aqui vocês estão vendo, são vários alunos que estão em atividade no grupo hoje, né, então vocês veem que a turma é grande, né, então tem bastante gente aí, e tem uma turma aqui já, né? Então, isso é uma alegria imensa. Como vocês observam, a gente tem alunos de iniciação científica júnior, de graduação, mestrado, doutorado e de diferentes áreas, educação física, nutrição, biomedicina, fisioterapia.
Então, diferentes áreas atuando dentro do nosso grupo. Aqui eu destaquei o Gustavo Zanetti, não é à toa, primeiro aluno de iniciação científica, primeiro terminar o mestrado, primeiro doutorado, e foi, inclusive, o artista que fez essa logo nossa, né? Então, eu já deixo aqui o agradecimento, né? Fez todo o carinho, e eu acho que ela ficou fantástica. Então, o trabalho que ele fez na mão, né? Embora pareça aqui outra coisa, né? Um computador, inteligência artificial, mas não é braço, mãozinha, dedinho dele trabalhando ali, foi fantástico isso, né? Bom, mas novamente nós temos vários alunos aqui, inclusive em transição, alguns que estão com a gente trabalhando no laboratório, mas que desenvolvem suas atividades com, por exemplo, o professor Luciano Salles Prado, né, que está aqui também, se lembrado, então o Roberto Lessa, o Axel, que estão conosco no laboratório, mas desenvolvem o professor Luciano, né, e tantos outros que a gente tem trabalhando com a gente. Aqui é só para mostrar que o grupo, o nosso grupo de pesquisa tem atividade aqui na escola, mas tem, isso aqui está só para fim didático, porque o grupo é um só, né? O grupo de pesquisa é um só. Mas nós temos vários locais onde a gente tem desenvolvido as atividades. Então, tanto no setor fisiologia esportiva, aqui do Centro Esportivo da FMG, no hospital, né? Nós temos outros espaços que nós estamos iniciando também projetos, então esses eu ainda não vou mencionar por enquanto, os locais, mas os projetos eu vou mencionando a ideia já para vocês conhecerem, tá? Só porque a gente ainda não fechou tudo. Então vocês estão vendo bastante gente trabalhando aqui conosco. Aqui mostrando uma parte do grupo, mas vocês olharem, eles estão aqui no meio também, né? Não deixar esquecer, pessoal. Aqui a gente no congresso esse ano, aqui na frente do CTE uma parte do grupo que fica mais voltado para atividades de pesquisa e atendimento, extensão no CTE, né? Mas novamente o grupo é um só. Aqui também, só para lembrar, eu gosto de lembrar das pessoas primeiro, porque eu acho que são as pessoas que são mais importantes, né? E por isso, obviamente, deveria parar para falar cada aluno, porque cada um de vocês são os mais importantes de tudo. Vocês sabem disso, por isso que eu falo, dou tanta atenção e a gente faz tanta reunião, né? Porque são vocês que importam. Mas eu vou dar uma corridinha aqui, vocês estão entendendo, né? Nós temos vários colaboradores aqui na casa, fora, e eu até peço desculpas que, obviamente, alguns não estão citados aqui, devidamente como deveria fazer de fato, mas eu lembro, sim, alguns professores têm atuado com a gente, né, mais ativamente, inclusive na busca de recursos, financiamento, orientado alunos, né? Então, o professor Eduardo Pimenta, aqui do Departamento de Esportes, obviamente, o professor Mauro também, a gente tem atuado em projetos, né, e vários dos professores que estão aqui na casa, mas a professora Camila Brandão, da UENG, o professor Eric Prado, da Federal de Uberlândia, a professora Érica Cristina, do ICB, o professor Tiago Mendes, da Federal da Bahia, os professores Isis e Luiz Carlos, da USP de Ribeirão, a professora Andressa, Marco Túlio, aqui do Departamento de Esportes, e que estão mais relacionados aí, inclusive nas atividades com o esporte paralímpico, que a gente veio desenvolvendo, alguns projetos, e no exterior, na Alemanha, o Ken Dyer e o Dr. Bert Blaum, né? Aqui na Itália, por último. Bom, aqui é só do registro, quem tiver interesse, entra lá para conhecer mais um pouquinho, mas eu vou falando aqui para vocês também, né? Aqui linhas de pesquisa que a gente tem no grupo, então basicamente nós temos, vários projetos, vocês vão ver que eu vou tentar mostrar um pouquinho e bem rapidinho para vocês, mas elas se concentram em 3 linhas de pesquisa. Uma, para desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de avaliação de respostas psicofisiológicas ao treinamento esportivo e condições patológicas. O microfone está dando uma falhadinha. Mecanismos de controle do metabolismo da massa e função muscular esquelética e respostas psicofisiológicas a agentes ergogênicos e ergolísticos, né? Então, é algo que, na verdade, trabalha bastante tempo com estratégias que levam a controle de massa muscular, afetando o desempenho muscular, né? E o desempenho físico, em última instância. Bom, vamos direto para os projetos, para ir contando um pouco da história e vocês entendendo o que a gente tem feito, né, pessoal? Falaram para levantar o dedinho aqui, eu não vou conseguir levantar o dedinho, não. Falaram que o Vitor estava fazendo isso, né? Que o Vitor estava fantástico, colocava o dedo aqui, aparecia lá que estava coisa mais linda do mundo, mas eu não vou acertar esse dedo não, então não vou nem arriscar. Ó, eu vou deixar para o Vitor, fica bonito dele lá. Pessoal, esse aqui é um projeto nosso
Tá? Adaptações morfológicas, metabólicas, moleculares à musculatura esquelética de camundongos, ao treinamento físico aeróbico em ambiente quente. Foi o projeto de mestrado do Gustavo Zanetti, onde a gente publicou um primeiro trabalho dele no ano passado. Eu vou bem rapidinho só mostrar um outro dado para vocês, porque a gente não tem tempo, mas acho que aqui é interessante porque mostra um pouco do que a gente fez em colaboração com a USP de Ribeirão. No entanto, a gente já implantou tudo isso aqui na UFMG e nós já estamos fazendo os outros projetos que estão acontecendo, né? Então, nesse projeto do Gustavo, o que a gente fez foi avaliar o efeito do treinamento físico em ambiente quente em camundongos, né? Então, a gente iniciou essa história em camundongo porque a gente queria fazer um treinamento de longo prazo. Então, eram 8 semanas treinando esses camundongos, correndo no ambiente a 32 graus. Aqui vocês estão vendo um teste progressivo, onde a gente colocava ele na esteira e levava esse animal até a fadiga. E vocês observam aqui a temperatura abdominal dele quando ele corre no temperado, e o mesmo grupo de animal, se a gente colocar esses animais para correr no ambiente quente, a 32 graus, vocês observam que a temperatura abdominal, que dá uma ideia de temperatura central desse animal, está maior, e isso era esperado. Aumentou a temperatura no corpo do animal, e tinha que acontecer isso mesmo. Agora, o que foi bacana aqui que a gente foi vendo é que o desempenho aqui tem a velocidade máxima obtida no teste. Quando a gente analisa essa velocidade, o que a gente observa é que ela é muito menor. Opa, acho que eu me empolguei aqui no botão. Não? Vamos ver. Ela é muito menor, ela é 30% aproximadamente menor quando eles correm no ambiente quente, e isso também já é conhecido, esse efeito ergolítico de fazer exercício no ambiente quente. Isso aí não precisa falar para ninguém. Sai para correr num dia que está quente, ou sai para correr ali 1h da tarde, quebra, né? Então isso eu acho que está fácil para todo mundo entender, e foi isso que a gente observou em camundongos também. Mas aí o que a gente fez? A gente pegou esses animais e nós treinamos eles por 2 meses. A 60% dessa velocidade para o grupo que treinava no temperado e a 60% dessa velocidade máxima para o grupo que treinava no ambiente quente, né? E quando a gente olha isso 2 meses depois, que fica bacana, porque esse aqui é o tempo até a fadiga, é o máximo que ele consegue correr, tá? Então o que vocês estão observando aqui é sedentário, temperado, treinado. Desculpa, aqui está trocado, está sedentário. Não, desculpa, é que a barrinha primeira está omitida aqui, ó. Ela nem está aparecendo nesse, ela seria só azulzinho, é o sedentário temperado, treinado temperado, sedentário quente, treinado quente. Tá? Então segue essa ordem das 4 barras. Aqui é pré-treinamento, ou seja, ninguém treinou nada, só a gente avaliou o desempenho deles antes de qualquer intervenção. Aqui com 4 meses de treinamento, 8 meses de treinamento. Moral da história, quando a gente olha para o treinado no temperado, treinado no quente, o tempo até a fadiga aumenta de forma semelhante. Aí vocês vão falar, e daí, David? Qual que é a vantagem de aumentar de forma semelhante? Não tem vantagem nenhuma, né? Bom, na verdade tem uma grande vantagem sim. Qual que é a vantagem? Eles melhoraram da mesma forma, no entanto, esse grupo, ele treinou numa intensidade todo dia que ele ia correr, e eu estou resumindo aqui a história, eram 5 vezes na semana, mas era sempre uma intensidade 30% menor. Vocês estão entendendo? Como se esse grupo temperado ele fosse na esteira a 10 km por hora, vamos supor fosse um humano, e o do quente fosse a 7 km por hora. Vocês estão entendendo? Então, uma diferença muito expressiva, né? E aí, com isso, o que é mais interessante é que a gente continuou vendo adaptações em nível muscular. Quando a gente pega o músculo desses animais, retira, faz cortes histológicos, prepara isso e analisa a célula muscular, que é o que vocês estão vendo aqui num corte transversal da musculatura, nos 4 grupos que eu mencionei, aumenta nos 2 grupos treinados a atividade de uma enzima mitocondrial, a succinato desidrogenase, sugerindo que a capacidade oxidativa estava melhorada. Mas não foi só isso. A gente também avaliou os diferentes tipos de fibra pela miosina. Então, a gente separou em miosinas 2A, 2X e 2B, né, porque nesse músculo a gente não estava detectando tipo 1. E entre esses 3 tipos, o que a gente observa é que a 2 que tem maior capacidade oxidativa, ela também aumentou a proporção desse tipo de fibra nos 2 grupos treinados de forma semelhante. Agora aqui vem a parte, acho, mais interessante de todas. Por quê?
Falei para vocês que esses animais, eles se exercitavam numa intensidade de 30% menor. Então, a gente imaginava que eles iam ter um estresse mecânico menor também, né? Menor impacto, ia ter um estresse menor sobre essa musculatura. E, de fato, esse dado, aqui está ruim para vocês verem, talvez o pessoal que está acompanhando pela internet vai ver melhor, mas aqui nós temos uma coloração de hematoxilina e eosina nos 4 grupos, e está bem ruimzinho de ver, mas o que acontece é o seguinte, aqui a quantificação nesse gráfico, onde está CNF, são fibras com núcleo centralizado. Isso é um indicador que a gente tem de fibras musculares em regeneração. Quando uma célula muscular apresenta um núcleo centralizado, não está na periferia, está no centro da fibra, é porque ela está regenerando, né? E olha que interessante, sedentário temperado, treinado temperado. Tem bastante, claro, ele está treinando, está correndo, está dando pancada no músculo, está tendo lesão, não é isso? E tem regeneração. Agora, olha que interessante o que treinou no ambiente quente. Ele teve todas as adaptações, mas sem apresentar esse aumento do número de células em regeneração. O que foi confirmando a nossa hipótese, a gente está agora aí na fase de publicar essa história, né, Gustavo? Essa parte da história. Mas isso aqui é para vocês verem um pouquinho do que a gente está fazendo. Dando continuidade a isso, o Gustavo, no doutorado, agora está usando esse modelo de treinamento em ambiente quente. Para entender agora, a gente vai avançar um pouquinho para alguns mecanismos. Regulação molecular da síntese proteica, no remodelamento muscular e desempenho físico, agora usando o modelo de obesidade sarcopênica em animais. Por quê? Porque o que a gente pensou? Essa foi uma proposta, se esses animais eles conseguem treinar no ambiente quente, ter a mesma adaptação com menor estresse mecânico, isso pode ser muito útil para quem tem que carregar mais massa. E, consequentemente, vai ter um maior estresse mecânico, no caso, indivíduos com sobrepeso e obesidade. Então, eles poderiam ter a mesma adaptação com uma intensidade no exercício menor, e é essa a proposta do Gustavo. Então, aqui está o objetivo só, mas basicamente pelo que eu falei para você, a gente vai olhar agora, nesse caso, não só para o remodelamento do músculo, mas a gente quer entender também o processo de síntese proteica muscular, como é que ele está sendo regulado, porque a gente sabe que esse modelo de obesidade sarcopênica, não sei se todos conhecem, mas é uma condição de indivíduo com obesidade, ele começa a apresentar perda de massa muscular proporcional, né, à massa corporal dele. Então, ele perde massa muscular e perde força, né? E a nossa ideia é que o treinamento no ambiente quente possa reverter isso tudo e reativar o processo de síntese. Fica à frente, mas tudo bem, vou contar a história. Quero para ter outro slide aqui, mas eu volto nele depois. Mas a questão é o seguinte, ainda seguindo com esses modelos de exposição ao ambiente quente, também um outro projeto nosso é disposição ao ambiente quente como potencializador dos efeitos ergogênicos e anabólicos musculares da suplementação proteica. Esse é o projeto de mestrado do Pedro William Martins Pessoa, que está para defender agora, e nele a nossa proposta foi dar whey protein para os animais e colocar eles numa saunazinha, que seria o equivalente aqui no humano, para sauna e tomar whey, né? Essa ideia veio de outras evidências de literatura, nas quais, sim, essa exposição ao ambiente quente de corpo inteiro, ela pode ativar vias anabólicas na musculatura, que fariam o músculo crescer. Então, esses sinais têm sido ativados, têm sido mostrados em humano, inclusive. E a gente sabe que o whey protein também, pela sua composição de aminoácidos, é capaz de estimular vários processos também anabólicos de síntese proteica na musculatura esquelética. Então, a ideia foi combinar ambos, mas eu vou ficar devendo aqui os dados para vocês, e eu só vou passando a ideia, porque isso aqui o Pedro William está fechando essa história aqui. Opa, espera que eu passei um rápido aqui. Ainda nesse modelo do Pedro William, então que o Pedro está finalizando essa história, na verdade o Lucas está lá em cima, Lucas Antônio, ele então está no mestrado dele, está no meio do mestrado dele, onde ele buscou e está estudando, né, esses efeitos da exposição quente também de corpo inteiro, nas sinalizações, aqui em especial, mais do que extra, a gente está focado intracelular, então, quais proteínas dentro das células estão sendo reguladas e que podem afetar a síntese de novas proteínas. Ou seja, tudo para tentar essa questão
da perda de massa muscular e de função que pode acontecer na obesidade no nosso modelo. Aqui animal também isso acontece. Tá? Então aqui também trabalhando com o modelo animal. Bom, Carolina Batista Simões está ali. Eu vou emendar esse aqui até antes da história que ela fez no mestrado, mas esse aqui é o que deve vir pela frente. Ela está trabalhando nesse projeto para o doutorado agora. Efeito da eletroestimulação de corpo inteiro nos parâmetros funcionais, metabólicos, histológicos de mulheres e camundongos fêmeas com obesidade. Essa é a ideia da gente fazer um estudo aqui translacional em animais e humanos com eletroestimulação de corpo inteiro. Não sei se todos conhecem essa abordagem, mas é uma estratégia que a gente está trazendo aqui para a escola, para trabalhar com essas vestes que a gente consegue estimular eletricamente até 10 grupos musculares ao mesmo tempo. Né? Então, é bastante coisa. Muito interessante. Claro que isso não é uma promessa que resolva tudo. Bom, para quem vem, mas para nós somos cientistas, a nossa ideia é estudar isso, entender quais são os limites dessa ferramenta e quando que ela pode ser aplicada. Né? Então, há evidência de que ela pode aumentar, obviamente, o gasto calórico, gasto energético, e isso é fácil da gente entender até numa célula muscular in vitro, numa farinha, se a gente fizer, ela vai aumentar a atividade metabólica. Então, no corpo inteiro, a ideia é que faça. Né? Então, aqui a gente vai aplicar tanto em camundongos quanto em mulheres para a gente avaliar essas respostas. Né? E aí a gente está com uma parceria com essa empresa, uma empresa espanhola, o Inspro. Né? Então, a gente está iniciando essa parceria. A gente já está com umas vestes para utilizar em humanos. Inclusive, a gente está fazendo um teste na gente, né? Inclusive primeiro aí, para a gente conhecer bem. Mas a ideia é que a gente explore esse tipo de ferramenta, essa tecnologia que a gente está trazendo para cá, tanto para pesquisa, então isso vai ser inicialmente o doutorado da Carolina Batista Simões e do Lucas Siqueira. Então são 2 projetos já de doutorado que nós estamos desenhando nesse sentido, fora outros projetos que a gente vem trabalhando. A ideia também é ter extensão, atender a população e trabalhar com a parte de formação de recursos no ensino. Tá? Então, quem tiver interesse, vá acompanhando aí para conhecer mais um pouquinho. Bom, mas aí eu também mostro alguns projetos que a gente tem desenvolvido lá no Centro de Treinamento Esportivo, no setor de Fisiologia Esportiva. Inclusive, esse foi o primeiro mestrado que foi defendido ali, com a gente, no setor, do Lucas Siqueira Moraes, onde ele estudou o efeito do treinamento de apneia estática molhado nos parâmetros de bem-estar, carga interna, recuperação e desempenho físico em para-atletas de natação. Então foi isso mesmo, ele utilizou um protocolo de apneia de curta duração, de 1 semana apenas, mas é interessante, eu já digo para vocês, esse artigo está em revisão, né? A gente está até aguardando qual é o momento para que saia e dê tudo certo aí, mas é um trabalho muito interessante, mas a gente fez ele bem curtinho e já vimos alguns resultados, parece interessantes, aí, positivos nesse sentido. Tá? Aqui é só mostrando para vocês, isso aqui é a percepção subjetiva de recuperação. Nas 5 semanas que a gente acompanhou esses atletas, nós fomos monitorando, e nessa 4ª semana foi aplicado o treinamento de apneia. Tá? O que a gente observa é que esses 2 blocos, 1 e 2, 4 e 5, são blocos de treinamento de alta intensidade, treinamento de força. Né? Então, a gente esperaria que a percepção de recuperação deles não estivesse muito bom, aqui é uma somatória da semana, mas a gente vê que melhora a recuperação dele na 2ª semana de treinamento de força. Isso aqui é a 2ª semana de treinamento de força. Primeira, quando a gente compara os 5 com 2, a gente observa que é melhor. Tem alguns outros dados lá interessantes, mas eu deixo essa aqui para vocês. Bom, o projeto da Carol foi o segundo que a gente defendeu lá, isso foi muito interessante também, com o apoio aqui do professor Eduardo Pimenta nesse sentido. E aí eu vou contar a história bem rapidinho para vocês, mas quando a gente foi introduzir a termografia no CTE, e aí eu fui analisar os protocolos para ver isso tudo, algo me chamou a atenção, sempre gosto de contar essa história, porque foi meio acaso e depois ficou muito interessante, né, essa história. Inclusive, a gente está numa ótima revista lá, em revisão, então, cruzando dedinho. Né?
Mas aí me chamou a atenção um negócio, foi quando eu chamei o professor Eduardo Pimenta, falei com ele, ele falou assim, de fato, acho que nunca ninguém fez isso não. E eu comecei a conversar com todo mundo que era referência desse negócio e ninguém tinha feito isso. Né? E a gente foi ver e não tinham feito mesmo. Né? Isso foi bom porque a gente fez. Foi o quê? Seguinte, vamos montar o protocolo, como que a gente faz, o indivíduo chega, que o atleta entra, a gente bate uma foto termográfica dele, está tudo certo, é isso, acabou? O que precisa controlar? Entra, fica 10 minutos ali, ambienta com a temperatura e pronto, é isso? Tá, mas e o que ele come? O que ele come poderia afetar? Essa era a pergunta. Né? Então, a refeição que ele fazia antes dessa foto poderia impactar na resposta termográfica? Porque isso me chama a atenção. Isso para mim. Eu que tenho formação em fisiologia e bioquímica metabólica, pezinho no metabolismo, né? Eu quase diria ser um absurdo ninguém ter pensado nisso. Por que é um absurdo? Porque a gente sabe que existe o quê? Eu tenho o metabolismo, né? Desses macronutrientes que eu estou consumindo, mas mais que isso eu tenho a termogênese induzida pela dieta, que é um fenômeno conhecido há décadas e décadas e décadas. E nada mais é termogênese induzida pela dieta, termogênese, produção ali de calor, de temperatura. Ou seja, eu sou capaz de produzir calor metabólico processando o alimento. Então, por que isso não poderia ter um potencial impacto na temperatura do cara, do atleta, se eu estou medindo? É justamente isso com a câmera, o calor irradiado. Bom, e aí está lá em análise, mas o que a gente viu é que sim, parece que tem algumas alterações mais relacionadas com carboidrato e proteína, que era até o que a gente esperava, né, na hipótese, então foi batendo, mas muita gente não acreditou, né, Carol? Acharam que não ia acontecer nada, né? E aconteceu e tinha que acontecer, porque senão a bioquímica estava errada, a termogênese estava errada, estava tudo errado. Bom, mas essa história também vocês vão ver nos artigos daqui a pouco. Esse outro trabalho do Wellington, que é fisioterapeuta, efeitos agudos da estimulação elétrica intramuscular sobre a dor miofacial, função física e respostas fisiológicas em paratletas. Esse aqui é basicamente o que talvez muitos conheçam como eletroacupuntura ou o PENS, então fazendo aquela abordagem com agulha de acupuntura no ponto gatilho, e a gente faz uma estimulação elétrica, e a ideia aqui é que a gente tenha parâmetros objetivos para tentar entender se isso melhora alguma coisa. O ponto gatilho é só subjetivo. A pessoa que recebe estímulo acha que melhorou ou melhorou. Então aqui nós vamos utilizar diversas ferramentas para entender se de fato está melhorando. A tomografia, a miotonometria, que é uma outra técnica que utiliza, no caso, a gente utiliza um equipamento, que é o Myoton Pro, que a gente consegue, através de uma oscilação em tecidos miofaciais, tendão, ligamento, músculo esquelético, mas superficiais, o equipamento ele faz uma oscilaçãozinha, consegue detectar propriedades musculares, né? Tônus, rigidez, viscoelasticidade. Então a ideia é a gente aplicar essa série de ferramentas e entender de forma objetiva se melhora alguma coisa ou não. Porque essa foi outra coisa, quando eu fui para a literatura, eu fiquei um pouquinho chocado. Como é que a gente sabe se melhora ou não melhora com essa abordagem de eletroacupuntura ou estimulação elétrica intramuscular, né, como alguns colocam. Projeto GC, eu vou avançando aqui para acabar. Monitoramento da temperatura da pele supraclavicular pela termografia e de propriedades miotonomimétricas para predição do efeito ergogênico da cafeína em um teste contra relógio de 5K. Então, o que é a nossa ideia? É o seguinte: o indivíduo consome cafeína para melhorar o desempenho. Como é que ele sabe se melhorou o desempenho? Só se ele correr, não é? Bom, mas aí ele correu, se não melhorou, ele já correu. E aí? Né? Então, nossa ideia é talvez ter uma bola de cristal aqui. A nossa bola de cristal vai ser a termografia, ou mesmo as respostas de músculos específicos, que nós vamos avaliar por miotonometria, e que isso, após o indivíduo consumir, então, a cafeína, essas alterações de rigidez, tônus muscular, ou mesmo de temperatura nessa região, isso possa predizer o efeito ergogênico da cafeína. E aí o indivíduo vai correr sabendo lá o que está acontecendo, né? Bom, vocês estão vendo que tem história, não tem mais fim, mas eu prometo que está acabando.
Vocês podem até não acreditar, mas está acabando, né? Eu vou mostrar mais o projeto dos pós-graduandos, né? Porque os outros acabam acompanhando. Aqui do Gabriel Adler, efeitos de diferentes intensidades de corrida nas respostas de propriedades biotonométricas, tá assim, aqui, ó, da musculatura esquelética e da homeostase redox plasmática e salivar. Então, nossa ideia aqui é justamente entender essa resposta de marcadores de estresse oxidativo e antioxidantes no sangue em diferentes intensidades. Então, diferentes intensidades de exercício. E aqui, no caso, a gente pensou numa estratégia que é interessante, né? Acho que a gente quebrou bastante cabeça, porque os indivíduos vão fazer exercício isocalórico também, né? Isoenergético, quer dizer, eles vão gastar a mesma energia fazendo um exercício de uma intensidade mais baixa e mais alta, porque isso já teria potencial em impactar o estresse oxidativo. Então, a gente quer entender se não é essa questão de gasto calórico que está impactando, ou são outros efeitos ali por trás, né? E a ideia é tentar validar isso na saliva, porque ficar pegando sangue de todo mundo não é fácil. Então, se a gente conseguir encontrar marcadores na saliva que respondam de forma muito semelhante àquele do sangue, isso vai ajudar muito, né? Então, aqui o foco maior, inclusive, são esses marcadores de homeostase redox. E da Thaís lá no hospital, onde a gente vai estudar, então, no ambulatório de reumatologia, no Bias Forte. Então, junto com a professora aqui, Fabiana Santos, professora Rosa, né, então, todo o grupo ali da reumatologia do lúpus, as respostas termográficas biotonométricas de homeostase redox e desempenho em mulheres com lúpus eritematoso sistêmico, né? Então, está aí a Thaís para desenvolver, e até vale dizer que a Thaís veio da especialização, né, me procurou fazer especialização aqui, né, do departamento de esportes, de treinamento, né, de musculação e treinamento, e ela procurou justamente para fazer o TCC dela em treinamento e lúpus. E aí, quando ela fez um trabalho tão bacana que eu falei assim, ô Thaís, menina, você tem que fazer um mestrado, vamos fazer um mestrado desse negócio. E aí, veio para o mestrado e está aí no mestrado. Então, é para incentivar também o resto do pessoal aí, viu, Mauro? Vocês estão abrindo portas, eu acho que é muito bacana. Bom, aí a gente acaba, cadê o Lucas? Está escondido ali, acho que o dele é o último aqui. É um projeto que está vinculado com o Programa Antártico Brasileiro, com o Mediantar, que hoje é coordenado pelo professor Tiago Mendes. E a ideia é a gente fazer a caracterização de composição corporal, balanço autonômico, citocinas inflamatórias, e, no caso, mais monitoramento da atividade, mas o desempenho físico, porque a gente mudou aqui alguma coisa no projeto recentemente, né? Mas em militares do grupo base, que vão lá para a Antártica, né? Então, esses militares vão para lá, e a gente acabou, então, realizando algumas avaliações com eles durante esse período e no retorno. Agora a gente está na análise desses dados aí, né? Olha, eu ali, quando eu fui aí há 2 anos para lá, na Estação Antártica Brasileira. Bom, pessoal, só para fechar, então, vou deixar aqui uma mensagem rapidinha. A gente também tem atividades de extensão, o grupo desenvolvendo essas atividades de extensão lá no Centro de Treinamento Esportivo, então, como eu disse, no setor de fisiologia esportiva, onde a gente monitora parâmetros fisiológicos, composição corporal, desempenho físico em atletas de várias modalidades, então a gente tem contribuído um pouquinho com eles nesse sentido, e lá também a gente tem desenvolvido aqui para sair também ali dos muros, né, de atendimento aos atletas que estão dentro do CTE, mas abrindo para a população, a gente criou então esse serviço de atendimento, a clínica de atendimento em fisiologia do exercício e esporte, onde a gente tem recebido pessoas da comunidade para utilizar toda a tecnologia que a gente tem para auxiliá-los na avaliação, monitoramento, prescrição do exercício, tá? Então, aqui está bem ruim para vocês lerem, quem está aqui, o projetor não está ajudando, mas quem está lá em casa está vendo. Aqui tem um QR Code, vocês conseguem acessar o site do serviço nosso lá na Fundep, tá? E, então, todos são muito bem-vindos nesse sentido. Organização de eventos, nós temos, só para ir fechando também, palestra, um ciclo de palestras, que esse ano vai ser o 5º ciclo de palestras, da disciplina de controle de plasticidade e função muscular esquelética, onde a gente, então, convida referências, tanto do Brasil quanto do exterior, na área de biologia muscular,
para vir falar então um pouco aqui com os alunos. Isso é fantástico porque tem participado gente também do Brasil inteiro assistindo, porque essas palestras elas são online, então são abertas para todos. Tá? Oi, aí foi. Não, tá bom. Já estou na reta final aqui. Ele sobreviveu o que dava ali, né? Aqui, pessoal, é um outro evento que eu também comento com vocês, uma ação que a gente tem feito do grupo, aqui da escola, e que tem sido muito importante, tá? É o Simpósio Brasileiro de Biologia Muscular, que também iniciamos essas atividades na pandemia, em 2021 também, né? E eu tenho coordenado aí, então atuado na presidência desde 2023 até o presente momento, e a gente tem desenvolvido várias atividades remotas, e no ano passado, inclusive, a gente começou com eventos presenciais híbridos no Rio de Janeiro, e a ideia é que seja um evento itinerante. Em breve a gente deve trazer aqui para o FMG também, né? E claro, não podia deixar de falar e agradecer, no caso, as agências de fomento, e lembrar que isso é extremamente importante. Então, aqui, só para citar rapidamente para vocês, desde 2021, da FAPEMIG, nós recebemos 3 apoios, né? Então, um no qual eu fui coordenador, ele encerrou nesse ano, financiando, então, um projeto de mestrado do Gustavo e do Pedro William, que está concluindo agora. Um outro projeto, eu sou subcoordenador. Quem coordena é a professora Camila Brandão, da UENG, e eu e o professor Eric, da UFO, somos subcoordenadores do projeto. É um projeto grande, com pesquisa em animal e humano, e tem sido, esse projeto, sem sombra de dúvida, está abrindo muitas portas para nós. Esse é voltado para a obesidade, né? E também vale dizer que eu acho que isso é muito importante. Nesse ano nós fomos contemplados com esse financiamento FAPEMIG para levar aqui 12 membros aqui do PPGCE, da escola como um todo, né, para um congresso que a gente vai em Campinas, né, um congresso dentro da parte de biologia experimental, é o maior que tem no Brasil, né, e também a professora Camila, que é da UENG. Então esse é um financiamento que eu estou coordenando e a gente conseguiu aqui. Vale dizer também que a gente foi contemplado aí, o Gustavo, nesse ano com essa bolsa. Então, em outubro, né, Gustavo? Gustavo está indo para a Itália, vai ficar lá 9 meses, desenvolvendo suas atividades de estágio aí, no seu período de sanduíche do doutorado, né? Onde a ideia é que ele traga uma ferramenta de análise molecular para a gente, onde vai ser algo muito sofisticado, a gente vai conseguir identificar qual RNA mensageiro está sendo traduzido no ribossomo. Ou seja, a ideia é que a gente consiga avaliar isso agora num nível muito fino, né? E a gente trazer essa tecnologia em breve para o Brasil também, o professor Bert Blaum que desenvolveu isso. E também digo isso aqui porque isso tudo é importante, mostra, acho que o impacto do que a gente tem feito. Agora também, nesse congresso internacional que vai acontecer junto com a FESB, da União Internacional de Ciências Fisiológicas, a UPS, Gustavo também foi premiado, né? Então ele vai receber um grant para ir para o evento, né? Com o trabalho do mestrado dele, o que é fantástico, que está ali na transição para o doutorado, né? E ainda nesse sentido, o aluno de iniciação, Gabriel Valasco, na FESB, já foi indicado para finalista do prêmio. Isso tudo deve acontecer agora em julho, então cruzar o dedinho para ver se a gente volta com caneco aí, né? Bom, pessoal, aqui estão os contatos do grupo, agradeço bastante. Espero não ter avançado muito, mas sabia que tinha uma gordurinha ali, né? Então, fica aqui a história, fico à disposição para conversar, à disposição para receber todos. Os meninos sabem disso, o grupo é grande justamente por isso, que eu tenho dificuldade em dizer não para alguém, que a ideia é tentar receber todos sempre bem, tá bom? Muito obrigado, e é isso. Obrigado.